Edu, você dá o sinal aí a hora que é para começar, tá? Tá. Andressa, não está aparecendo para gravar para mim. Você coloca para gravar? Já coloquei, Edu. Ah, então tá. Obrigado. Então podemos começar, Dalton. Então, iniciando a reunião de hoje, nos convidamos a todos para fecharem os olhos com a finalidade de alcançarmos uma melhor e mais rápida concentração. Mestre Jesus, nesse momento, lhe pedimos que haja paz, equilíbrio e plena harmonia entre todos nós. Pedimos também que a bênção da cura seja dada a todos os que se encontram enfermos e que o conforto e o consolo divino cheguem às famílias e amigos dos que foram separados de seus entes queridos pela desencarnação deles. Então, todos nós, envoltos em muita luz, pedimos que a espiritualidade intua e ilumine o nosso parceiro Eduardo Yaride, que hoje nos falará sobre o tema o poder do altruísmo. Que possamos todos nos mantermos atentos e receptivos para absorvermos e então podermos praticar em nosso dia a dia os ensinamentos que receberemos, ajudando-nos e muito no nosso crescimento, na nossa evolução, propiciando-nos sermos melhores espiritualmente e vivermos dias melhores também no decorrer da nossa presente jornada. Que assim seja. Bom dia a todos. É muito bom estar junto de vocês aí aos domingos. Fazer um tempo que a gente não se encontrava aos domingos aí, né? Tivemos até uma paradinha aí semana passada. Então, estamos retomando hoje com as nossas palestras do Espiritismo Responde. E hoje um tema que para mim foi um desafio e tanto está desenvolvendo, porque sempre foi um tema que se mostrou muito difícil, de difícil compreensão para mim, né? A palavra altruísmo, ela traz um significado muito rico, muito complexo, muito amplo, e que tem muito a nos dizer. Eu arrisco a dizer até mesmo que essa palavra nada mais é do que o caminho que nós temos a trilhar para conseguirmos alcançar o amor que Jesus nos disse que é possível alcançarmos. A proposta de hoje, então, é nós entendermos toda a sua amplitude e também respondermos a uma indagação, né, que podemos carregar conosco, se eu estou praticando, ou se eu, pelo menos, desejo praticar todo o bem possível em favor do meu próximo e em favor de mim mesmo, né? Pretende ainda trazer esclarecimentos do que eu devo buscar, do que eu devo prezar, do que eu devo combater em minha vida, para que eu tenha o êxito necessário nessa busca pelo amor, né? Então, essa é a proposta de hoje. Graças a Deus, nós temos a espiritualidade que nos traz subsídios para que consigamos transmiti-los a vocês, né, de uma maneira que fica o mais compreensível possível, né? Mais compreensível para mim e para vocês, né? Então, esse é meu papel aqui hoje, é transmitir aquilo que a doutrina traz, pelo menos uma parte do que ela traz, acerca deste tema tão importante para nós. Tá?
Então, a primeira coisa que é importante nós colocarmos aqui, claro, né, o que é o altruísmo? Tá? Qual é o significado dessa palavrinha? É uma palavra, né, bonita, mas uma palavra cheia de mistérios que sempre nos traz alguns significados um pouco mais rasos, um pouco mais aleatórios do que realmente ele tem em si mesmo. Então, vamos lá. Altruísmo é o conjunto de disposições humanas, individuais e coletivas, que inclinam os seres humanos a dedicarem-se aos outros, ok? Esse conceito foi traçado por um filósofo em 1830 chamado Auguste Comte, que foi o filósofo que cunhou essa palavra, né? que criou essa palavra. Então, veja, o que é importante aqui, já num primeiro momento, é que nós não estamos falando que altruísmo é dedicação aos outros, como muitas vezes podemos compreender no primeiro instante. Não, altruísmo é mais do que nos dedicarmos aos outros. Altruísmo é a aquisição do conjunto de disposições, de atributos, de virtudes que nos permitem nos dedicarmos aos outros. Ok? Então, é o caminho que nós temos a percorrer para que consigamos praticar a caridade, para que consigamos praticar o amor em razão do meu semelhante. Tá? Então, nós podemos dizer que o altruísmo nos faz verdadeiramente caridosos. Sem ele, nós acabamos tendo uma caridade um pouco forçada, um pouco frágil. Quando nós conseguimos buscar pelo altruísmo dentro de nós, nós praticamos a caridade de uma forma muito mais verdadeira e muito mais sólida. Nós conseguimos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, porque, como nós veremos, é um processo que parte de dentro de nós em favor do meu semelhante. Tá ok? E, indo além para entender um pouco mais a sua extensão, nós podemos definir o altruísmo ali, já nos socorrendo dos nossos dicionários, como uma atitude que visa o bem-estar do próximo e não os interesses particulares. Um ato de se dedicar ao próximo sem esperar nada em troca. Podemos ainda dizer que altruísmo é abnegação, renúncia, filantropia, solidariedade, fraternidade, dedicação, né? Mas, principalmente, nós podemos dizer que altruísmo é a ausência do egoísmo. Tá ok? Ou seja, devemos voltar às nossas disposições não mais para o eu, mas para o nós, visto que o altruísmo é o oposto do egoísmo. Ou seja, são forças contrárias, são forças opostas. Até em sua origem, as palavras já mostram isso. Quando eu falo em egoísmo, eu estou falando em ego, né? Que vem do latim ego, que significa eu, e o ismo, que é uma ação, uma prática, uma qualidade característica. Quando eu falo em altruísmo, eu estou falando nessa ação, nessa prática, nessa qualidade característica, mas não do eu, mas sim de todos. Né? Altruísmo vem do alter, do latim alter, que significa outro. Tá? Então, a palavra por si só já é uma lição, porque ela mostra como sendo um antônimo, praticamente, do egoísmo, né? Que é a ação, é a prática, a qualidade característica em favor do outro, não de mim mesmo. Tá? Então, nós decidimos, pelo que
nós devemos prezar em nossas vidas. Se nós prezamos um conjunto de disposições humanas para o nós, né, que é o altruísmo, ou se nós buscamos pela aquisição de um conjunto de disposições humanas para o eu, que é o egoísmo, tá? E o egoísmo, a gente já tem lá no livro dos Espíritos uma lição e tanta da espiritualidade provocada adequadamente por Kardec acerca do seu real significado em nossas existências. De maneira que ele é apresentado como o vício raiz que impede a nossa evolução. O principal vício que carregamos conosco, que acaba nos afastando de outras aquisições, de outras conquistas mais relevantes. Nós temos lá na lição, na questão 913, essa indagação de Kardec. Olha só, dentre os vícios, qual é o que se pode considerar radical? E radical aí está bem nesse sentido, está de raiz de todos os problemas. E a espiritualidade responde, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo, tá? Por mais que lhes deis combate, não chegareis a estripá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades, tá? Então, esse é o vício raiz de todos os nossos problemas. De maneira que, se nós conseguirmos combater ele adequadamente, nós eliminaremos todos os entraves para a nossa melhora. Esse é o inimigo a ser combatido, o nosso egoísmo. É ele que determina a nossa inferioridade. É ele que impede o nosso avanço evolutivo. Tá? E isso nós aprendemos com a espiritualidade nessas questões 913 e outras subsequentes do Livro dos Espíritos. Isso nós conseguimos na medida que nós valorizarmos as conquistas espirituais em nossas vidas. Não apenas as conquistas materiais. Começa por aí. Isso é importantíssimo. Eu ter o objetivo de buscar algo mais, não mais aquilo que eu busquei até hoje, tá? E também nós aprendemos com a espiritualidade que essa acaba sendo a chaga que impede até mesmo o avanço da humanidade. Se nós estamos a passos lentos hoje, rumo a um mundo onde a fraternidade prevaleça, a um mundo de regeneração, como nós aprendemos com a espiritualidade, isso se deve ao egoísmo que nós carregamos dentro de nós. Nós somente conseguiremos transpor de um mundo ao outro na medida que nós conseguirmos transpor o egoísmo pelo altruísmo, ou seja, parar de pensar um pouco no eu para pensar um pouco mais no meu próximo. Tá? Então, isso a espiritualidade nos diz. E aí, nós chegamos em Joana de Ângeles, que, graças a Deus, ela tem, como sempre tem, né, uma explicação com um nível de detalhes assim, muito rico acerca dos temas que ela aborda, né? De maneira que muita coisa a gente sequer alcança, né? Então a gente procura pegar aquilo que a gente alcança com as reflexões dela e tornar o mais compreensível possível. Joana de Ângeles, numa obra chama Plenitude, psicografada por Divaldo Franco, ali naquela obra ela tem um capítulo que chama Altruísmo,
certo? 5, 6 folhas ali que fala de altruísmo e fala com uma sabedoria só de alguém muito elevado mesmo, que compreendeu toda a sistemática das coisas, tá? E ela apresenta altruísmo, como nós veremos, como sendo muito mais do que uma palavra, como eu disse no começo, mas como sendo um método que devemos aplicar em proveito da nossa evolução, tá? Então, assim, tudo que nós veremos hoje é com base nessa lição. Ela começa explicando tudo dessa forma. Existe um interrelacionamento entre as várias conquistas do espírito em busca da perfeição para a integral vivência do altruísmo, o qual, inclusive, erradica as causas dos sofrimentos. Então, olha, um interrelacionamento de várias conquistas, de várias virtudes dentro de nós, tá? É o que faz, é o que nos faz altruístas, tá? Com o altruísmo, desenvolvemos o intelecto e os sentimentos na arte de compreender para servir. Olha, isso é importante. Olha, compreender para servir, crescer para libertar-se, entesourar conhecimentos para os distribuir. Então, vejam como é o processo. Não adianta a gente querer sair simplesmente servindo, ou simplesmente nos libertando, ou simplesmente querendo distribuir, se nós não trabalhamos isso adequadamente dentro de nós. Tudo vai ser muito raso, tudo vai ser muito frágil, né? É importante que nós façamos esse trabalho de dentro para fora, para que quando isso se exteriorize de nós, ele se exteriorize naturalmente e verdadeiramente. Todos os estímulos são conduzidos para o seu crescimento e triunfo sobre as falsas necessidades, trabalhando-lhe as virtudes em despertamento, a fim de que o homem espiritual sobreponha a sua natureza dominante do homem animal. Tá? Então, é esse processo que nós temos que primeiro querer nos submeter, tá? E depois buscarmos em nossas vidas. É um processo de crescimento constante, de sobreposição dos nossos vícios com virtudes. Como nós veremos aqui, ela nos dá um roteirinho, ela nos permite entendermos o que exatamente nós temos que trabalhar para aniquilarmos esse vício que nos contagia e que nos impede novos avanços. Ok? Tudo bem até aí? E aí, ela vai mais fundo, né? Ela começa a abordar quais são as conquistas, quais são as virtudes que nos levam ao altruísmo, né? O que nós precisamos buscar em nossas vidas. E nós temos, segundo ela, que a existência do altruísmo revela-se por diversos sentimentos de grandeza moral, que dão dignidade à vida. Então, é um conjunto mesmo, como nós vimos lá no começo, né, com o Conte. É um conjunto de disposições, é um conjunto de aquisições que nos permite sermos altruístas, tá? Não é uma conquista ou outra apenas. Seremos altruístas se valorarmos a ética, a generosidade, o esforço, a paciência e a concentração. Esse é o trabalho que nós devemos fazer. Nós devemos procurar enfatizar dentro de nós esses exercícios em busca da ética, em busca da generosidade, esforço, paciência e concentração. Isso nos permitirá algo mais, isso permitirá um avanço nosso no que diz respeito ao nosso progresso. Então, agora nós vamos ver o que ela traz para cada um desses temas que ela coloca como essencial, né, como sendo um tentáculo do altruísta, né? Então, nós temos ética, generosidade, mais esforço, mais paciência, mais concentração, é igual altruísmo. Vamos ver cada um deles? Então, vamos ver primeiro a ética. Alguma coisa daí, gente? Está claro mais ou menos aí o que eu fiz até agora ou não? Se estiver meio confuso aí, avise, hein?
Não é difícil, é muito difícil a gente falar daquilo que a gente não tem, né? Então fica meio confuso mesmo. Mas vamos lá. Ética. Então, a ética, o que é ética, né? Que é o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo ou de grupo, nos permite o entendimento do que é certo e errado. Ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que buscar é a compreensão daquilo que é certo e errado, é um entendimento daquilo do que é certo e errado, e valorarmos um pouco mais aquilo que nós entendemos como correto. E nisso a espiritualidade nos auxilia muito, a doutrina espírita nos auxilia muito, porque eles estão sempre nos mostrando o que é certo e errado, e de uma maneira racional, inclusive, para que a gente possa chegar a essa conclusão sem simplesmente nos dizerem o que é. Não é isso? Ela não nos dá essa base. Então, é essa base, a partir da instrução, à luz da doutrina, que nos permitirá uma parte daquilo que devemos buscar em busca do altruísmo. Então, vamos ver só. Vamos falar do ético. O que é o ético, à luz de Joana de Ângelo? O ético respeita todos os comportamentos sem impor a sua forma de ser, de encarar a vida e de manifestar-se. O primeiro ponto de um ético, daquele que compreendeu a vida, daquele que entende o seu semelhante, é respeitar esse semelhante, né? Sem impor nada, sem querer fazer com que esse meu semelhante abrace aquilo que eu penso e não que ele pense. Então, eu respeito a maneira dele ser, eu respeito o entendimento dele naquela ocasião sobre aquela situação, né? Porque eu simplesmente entendo que nós estamos em estágios evolutivos diferentes nessa jornada evolutiva. Não é isso que nós aprendemos? Que cada um está ali com o uso do livre-arbítrio, da causa e efeito, se submetendo às experiências necessárias para que venha aprender as lições que realmente importam, que levam à evolução? Então já que Deus nos deu essa liberdade de aprendermos dessa forma, nós devemos mais do que respeitar, né, o nosso semelhante naquilo que ele está trabalhando naquele momento. O que mais o ético? Visa adquirir uma consciência elevada, resultado da eleição dos valores positivos e verdadeiros que tornam a vida digna de ser fruída, tá? Então, é uma conscientização daquilo que realmente importa, tá? A doutrina também nos auxilia nisso. Nós nos convencemos do que realmente importa, restando-nos apenas o trabalho de buscarmos isso, tá? Então, através da doutrina, nós conseguimos ser éticos, porque nós conseguimos compreender quais são os valores reais a serem perseguidos, quais são as conquistas verdadeiras, quais são os tesouros que realmente valem a pena e permanecem conosco após a nossa ida dessa jornada da matéria. Reconhece a interdependência que existe entre os seres e não elege uns seres em detrimento de outros. Olha só como a gente tem que crescer ainda para sermos éticos, né? Além de respeitar a todos, eu tenho que reconhecer que todos são independentes, né? Tudo bem, mas eu tenho que ir além. Eu não posso eleger uns em detrimento de outros. Então, eu tenho que ter em todos os meus semelhantes, em todos os meus irmãos, alguém que deve ser respeitado, que deve ser valorizado, que deve ser compreendido. O que não significa dizer que eu tenho que ter afeto por todos. Eu tenho aqueles que me são mais caros, que eu tenho mais afetos, que são meus amigos, meus familiares, né? Que eu tenho ali um vínculo que traz uma afetividade. Mas, em razão de todos os outros,
eu tenho que ter a compreensão, o entendimento do porquê de suas práticas, dos seus valores daquele momento, enfim, eu tenho que simplesmente compreender isso e não eliminar aqueles que eu acho que não está à altura daquilo que a humanidade deveria estar. Não, eu tenho que entender e, sobretudo, auxiliar a esse que está ficando para trás na jornada evolutiva. E o ético centraliza suas atenções na lei natural de amor, que respeita a vida em todos os seus estágios e ampara todos os seres sencientes, facultando-lhes a expansão. Tá? Então é isso. O ético, ele passa a ter esse objetivo de se buscar pelo amor, né? Ele começa ele entende o amor como necessário em sua vida, ele se convence disso e a partir disso ele começa a buscar pela prática, pela vivência desse amor em suas palavras, em seus atos, em suas condutas, o máximo possível, cada vez mais, usando de sua prece, usando de sua vigilância, tá? Então, o ético também tem essa preocupação de centralizar suas atenções sobre esse sentimento tão nobre, tão divino, que Jesus nos apresentou de uma forma tão pura e compreensível, né? E aí, ética, nós já vimos. E a gente tem que ter também generosidade. Da panela, eu fui lá bater a panela. Pá, tem criançada na rodada aí. Então, generosidade. Né? Nós temos, para sermos altruístas, para eliminarmos o egoísmo, nós temos que ser generosos. Costuma-se afirmar que aquele que não abre a mão mantém fechado o coração. Tá? São dizeres da Joana também. E abre a mão não só no sentido de dinheiro, tá? Que é muito mais do que isso que nós podemos doar ao nosso semelhante. Né? Então, costuma-se afirmar que aquele que não abre a mão mantém fechado o coração. Ele não avança naquilo que verdadeiramente importa. Então, vamos falar um pouquinho do generoso? Quem que é o generoso? O generoso transforma os impulsos da carne que buscam satisfazer os instintos e as paixões mais fortes em arrebatamentos de bondade e compreensão humana. Então, olha como ele muda um pouco o foco. Né? Em vez de ficar apenas querendo atender ali aquilo que diz respeito a ele, que são suas paixões, os seus instintos, a maioria deles ainda muito relativos à matéria, ele passa a buscar pela prática de algo mais, né? Ele passa a buscar pela prática da bondade pelo semelhante, que é o querer ajudar o semelhante. Não é apenas eu que importa, né? Não é apenas o eu que importa. Importa também o meu semelhante. De nada adianta eu ter ali uma vida tranquila, né, uma casa para morar, um bom emprego, estar cercado de conforto, se o meu semelhante não está. Isso me incomoda. E isso me provoca a agir em favor desse meu semelhante para que ele conquiste também algo que eu vivencio naquele momento. Né? Então, é o querer para todos, não apenas para mim mesmo, e contribuir para que todos o tenham. O generoso ainda se predispõe ao sentimento que ama e deseja ajudar, a fim de se concretizar na ação que socorre. Então, generoso, primeira coisa, né? Olha como é um trabalho de dentro para fora, como a gente acaba refletindo o que nós temos dentro de nós em favor do nosso semelhante. Primeiro, nós nos predispomos a
a querer o bem ao meu semelhante, a amar o meu semelhante, a respeitar o meu semelhante e a querer ajudar o meu semelhante. Primeiro, eu tenho que me conscientizar dessa importância, para só então eu concretizar essa ação que socorre de fato ao meu semelhante. Porque senão, cai naquilo que eu falei, acaba sendo muito raso. Eu não consigo auxiliá-lo adequadamente. Né? Que não significa dizer que a gente não deve auxiliar desde agora. Né? A gente tem que fazer aquilo que está no nosso alcance agora. Mas o auxílio completo, real, verdadeiro, nós conseguiremos dar o dia que nós desenvolvemos esses valores dentro de nós, primeiramente. O generoso arranca pela raiz as tenazes do egoísmo, qual é responsável pela causalidade dos sofrimentos. Quando nós nos dispomos a sermos generosos com o meu semelhante, quando eu me disponho a auxiliar o meu semelhante, seja materialmente, moralmente, seja a forma que for, né? Eu deixo um pouco de lado o meu egoísmo, né? E eu parto mais para o lado do altruísmo. Eu deixo o eu de lado para se praticar o nós. Tá? E a partir desse momento, eu estou deixando para trás um sentimento que me causa sofrimento. Então, eu sou o maior beneficiado disso. Certo? Eu estou ao mesmo tempo que eu me proponho auxiliar o meu semelhante, eu auxilio a ele e auxilio a mim mesmo, porque eu vou eliminando de dentro de mim a causa dos meus sofrimentos. Interessante isso, né? O que mais? O generoso converte o desejo de posse, de gozo, de superioridade, que tipifica o egoísmo, em desejo de doação, de felicidade, de fraternidade. Olha como tudo muda. Como a concepção dessa pessoa muda. Ela passa a ver no semelhante alguém que merece o mesmo que nós merecemos. E não se opõe a isso. E mais do que isso, auxilia nisso. Reparte bênçãos e comparte aflições. Tá? O generoso reparte bênçãos e compartilha aflições, trabalhando por minimizar-lhes os feitos e erradicando-lhe as causas. Então, tudo que é bênção, eu procuro compartilhar. Certo? As minhas bênçãos eu procuro compartilhar com o meu semelhante. As aflições do meu semelhante, eu procuro compartilhar com ele também. Né? Então, o que é bom, eu compartilho com ele. E o que é ruim para ele, eu me deixo tocar por ele. E para conseguir trabalhar em seu favor. Não sei se eu fui claro. Né? Fui meio confuso nisso. Tá? Então, aquilo que eu tenho de positivo, eu dou ao meu semelhante. Aquilo que está de negativo no meu semelhante, eu não fecho os olhos, não. Eu não sou indiferente a isso. Eu procuro perceber e eu me deixo afetar para poder auxiliar. Agora melhorou um pouquinho. Certo? Então, nós vimos ética e generosidade. Alguém quer falar alguma coisa de ética e generosidade aqui ou não? Não? Então, vamos construindo aí esse ser altruísta. Já ganhamos em ética, já ganhamos em generosidade. Vamos ganhar em esforço? É fundamental o esforço, senão a gente não consegue. Tá? Olha só. O altruísmo não surge sem esforço para sua manutenção. Não surge. O esforçado combate uma verdadeira conspiração por parte do egoísmo que lhe impede o domínio de sua área de emoção. Então, a gente precisa se esforçar bastante nessa luta, porque o egoísmo está sempre gritando dentro de nós, porque é o que prevalece dentro de nós.
E esse egoísmo vai estar sempre sabotando aquilo que eu estou perseguindo, né? Para me tornar mais altruísta. Ele vai estar sempre sabotando isso. Então, eu preciso combater isso incansavelmente. Erradica as causas geradoras do sofrimento, tá? Então, na medida que eu me esforço, eu vou superando o egoísmo, eu vou superando a causa do sofrimento. Busca pela compreensão para crescer e melhorar, evitando ao máximo as reações negativas que o empreendimento provocam, tá? Então, o esforçado também, ele tem essa busca incessante pela melhoria íntima, pelo crescimento espiritual, né? E ele não dá guarida às reações negativas, né? Ao negativismo que muitas vezes nós acabamos tendo diante dos reveses da vida. Ele reage não com derrotismo, ele reage com mais esforço, tá? Esse é o esforçado. Tenha consciência de que o obstáculo e a dificuldade são mais aparentes que reais, mais ameaçadores do que impeditivos. Olha que interessante isso. Aquele que se esforça, ele logo ganha essa compreensão, porque ele percebe que muitos dos obstáculos, muitas das dificuldades que nós atribuímos um valor muito grande em nossas vidas, sequer são reais, são imaginários, né? Fazem parte apenas da nossa cabeça. A gente que inventa esses problemas e passa a sofrer com eles, né? Então, a gente percebe isso e mais uma razão para se esforçar, para transpor, para tirar da frente, para não sofrer com coisas que sequer nos afetarão, tá bom? Inclusive, Joana, ela fala que nós devemos continuar independentemente de qualquer coisa, né? Nos enfrentamentos, pois parte da avaliação do problema só é possível após esse enfrentamento. Interessante, né? Então, a gente não pode ficar esperando muito também. Lógico, a gente tem que refletir, né? Muitas vezes a gente tem que recuar para adquirir novas forças, mas a gente não pode ficar refletindo sempre, ficar recuando sempre. Uma hora a gente tem que combater, porque às vezes é o combate que nos traz a avaliação adequada daquele problema para ele ser superado. Compreende que cada vitória conseguida se torna aprimoramento na forma de vencer e cada derrota ensina a maneira como não se deve tentar a luta. Sempre vamos ganhar quando nos dispomos ao combate, quando nós vencemos e quando nós perdemos, porque as vitórias nos ensinam, mas as derrotas nos ensinam também, tá? Nos mostram, principalmente, como não devemos fazer. Nós devemos ter uma postura diferente, fazer diferente. Prossegue sem desfalecimento e insiste após cada pequeno ou grande insucesso, né? Então, é o cara que persiste, que pouco importa o que aconteça, ele segue adiante. Somente assim nós adquiriremos as virtudes próprias de um altruísta, somente assim nós eliminaremos o egoísmo dentro de nós, tá? Então, o objetivo deve ser conquistado e, para tanto, nós precisamos empregar o esforço contínuo e indispensável para aquilo. Tá mais ou menos claro aí? Tá cansativo ou não? Dá para encarar um pouco? E aí, Joana fala de paciência. Ética, generosidade, esforço, paciência. Não precisamos ser pacientes também para conquistar? O altruísmo se aperfeiçoa no seu devido tempo, não antes disso. Não adianta a gente querer ser altruísta a partir de hoje. Não, a gente precisa buscar por isso e tem que ter a respectiva paciência, saber que existe um tempo para isso. O paciente
sabe da relevância da paciência, pois somente ela estabelece o tempo próprio para cada realização. Olha só, isso é sabedoria, né? Quando a gente adquire esse entendimento. Como a Joana fala, ó, nem a postergação do labor, tampouco pressa e reflexão que não conduzem aos resultados que se esperam. A gente tem que ter essa observação constante dos acontecimentos para que a gente consiga realizar tudo no seu devido tempo. Nem antes e nem depois. Tá? A gente vai saber? Vai. Se a gente se propor a isso, a gente vai saber. As leis divinas estão escritas dentro de nós justamente para nos dar esse norte. E a espiritualidade vai estar também, sem dúvida nenhuma, nos auxiliando nesse processo. Repete qualquer labor frustrado com o mesmo entusiasmo, pois observa como realizá-lo da maneira mais eficiente, sem o cansaço que induz ao pessimismo ou ao abandono da realização. Então, o paciente observa, calcula e pratica, tá? De maneira que ele não tenha a desvantagem de se fazer tudo em destempo. Sabe que tudo quanto hoje não pode ser feito, depois. Então, a palavrinha sobrando aí. Desde que se persevere naquela tentativa. Então, ele tem a consciência que ele vai ter que se esforçar também, né? Que se não hoje, amanhã, que é o tempo devido para aquilo. E aí nós chegamos no último deles, que é a concentração, que Joana também chama de meditação. É um outro valor que nós devemos prezar dentro de nós, é uma outra conquista que devemos priorizar em nosso íntimo. É de fundamental importância, porque senão a gente não consegue unir tudo isso, a gente não consegue compor tudo isso. Olha só, outro fator essencial ao altruísmo é a concentração nele, sem cuja contribuição a mente se desvia, abrindo brechas para que se instalem ideias pessimistas e desanimadoras, tá? Somente a concentração, a meditação, a elevação vai nos permitir que tudo isso seja efetivamente praticado, tá? Sem maiores desvios, sem maiores deslizes. É isso que me traz o equilíbrio, que me traz a ponderação, que me traz o centro de tudo, de maneira que eu não fico com picos altos e baixos nessas minhas buscas. Então, olha só, o concentrado, né, aquele que se dispõe à concentração, amplia seus horizontes enquanto fortalece seu íntimo, pois permite o intercâmbio de energias superiores que passam a vitalizar e renovar suas forças quando do exaurimento. Então, aquele que se concentra, aquele que medita, ele consegue, ao mesmo tempo, ampliar os seus horizontes, né? Entender toda a sistemática dos acontecimentos que lhe acomete naquele momento, e, ao mesmo tempo, ele fortalece o seu íntimo para esses enfrentamentos, né? Por quê? Porque ele consegue, assim, trazer as energias do alto em seu favor. Né? Não é incrível isso? Olha só, uma simples prática como nos beneficia, como nos traz um ponto de vista totalmente diferente daquilo que está acontecendo conosco. O concentrado tem uma visão mais ampla do mal. O concentrado tem uma visão mais ampla do mal e adquire, com a lucidez que lhe é própria, os instrumentos próprios para cuidar do adversário cruel que reside em si mesmo ou em seu próximo. Então, quando a gente para, pensa, reflete, pede ajuda, né, principalmente à luz de tudo aquilo que a gente aprende com a doutrina, com Jesus, nós percebemos aonde o mal está. Né? E nós
acabamos identificando a melhor maneira de combater esse mal, esteja ele em nós mesmos, esteja ele em nosso semelhante. Tá? O concentrado percebe a riqueza dos detalhes, obtendo uma visão particular e geral do empreendimento a que se submete e trazendo para si força, clareza e inspiração, especialmente nos momentos mais difíceis. Então, nós somos muito beneficiados se nos dispormos realmente a isso, a pararmos, nos concentrarmos, meditarmos, refletirmos sobre o que está acontecendo conosco à luz do que Jesus nos traz, a doutrina nos explica. Né? Nós percebemos os detalhes das coisas, o que está por detrás das coisas. Tudo se mostra muito mais coerente para nós, mais verdadeiro, mais real, né? De modo que eu consigo imprimir uma solução muito mais facilmente. Tá? E isso, como diz Joana, principalmente quando dos momentos mais difíceis de nossas vidas. Tá? Então, é isso. Desse modo, né? Buscando a valorização dessas virtudes, buscando por esses valores, dia após dia, nós conseguiremos aplicar essa fórmula que nos levará ao altruísmo. Nós conseguiremos ser éticos, generosos, esforçados, pacientes e concentrados para nos tornarmos altruístas, tá? E, desse modo, derrotarmos o egoísmo em nós. E seremos beneficiados com o seu poder, né? Com o poder desse altruísmo, que é o tema de hoje. Agora é que nós estamos entrando no tema de hoje, que é a conclusão de tudo que nós vimos. Né? Nós seremos beneficiados com o poder do altruísmo. De qual maneira? Como nós veremos, ganhando em sabedoria, ganhando com a caridade verdadeira, ganhando em felicidade, paz, fé, evolução e, sobretudo, em amor. Né? Olha como Joana encerra seu texto. Olha que grandioso isso. Após a vivência desses variados itens, a sabedoria, a palavra-chave aqui, se instala na mente e no coração do homem, libertando-o da ignorância, apontando-lhe o objetivo real da existência corporal, impulsionando para novos tentames, cada vez mais sedutores e agradáveis, brilhando à frente. Tá? Então, a primeira coisa que ela destaca quando ela menciona isso, a sabedoria, que não é a sabedoria que é do ganho intelectual, né? Como está aí, ó, se instala na mente e no coração. É a sabedoria que é sim o ganho intelectual, mas também o ganho moral. Ela fala em sentimento lúcido e profundo do amor. Isso é sabedoria. Tá? Isso é sabedoria intelectual e moral a esse ponto. Além disso, olha os desdobramentos, gente. Além disso, sua energia se torna especial e passa a se irradiar em ondas de bem-estar que impregnam todos quantos se aproximam da pessoa que exercita. E quanto mais o faz, tanto maior se lhe torna a capacidade de exteriorização. Olha isso, né? Quando a gente consegue realmente esses resultados em nosso íntimo, nós exteriorizamos isso naturalmente, certo? Nós conseguimos auxiliar ao meu semelhante, a ser caridoso, a amá-lo espontaneamente, naturalmente, tá? Olha como a caridade é um desdobramento, caridade real é um desdobramento disso tudo. A sabedoria faz ainda que o amor seja prudente, um sentimento generoso, doador, altruístico, evitando que se entorpeça com as manifestações do pieguismo, que disfarça os esquemas do ego enfermo. Né? É o amor verdadeiro, né? É o sentimento verdadeiro, não aquele do Senhor, Senhor, né? Aquele que eu grito para os homens verem, aquele sentimentalismo exagerado,
né? Eu lembro, quando vejo isso, da sabedoria do Chico. Não é isso? Não é bem a sabedoria do Chico essa? Simultaneamente, proporciona ao intelecto a serena percepção de que à razão se deve unir o sentimento humano, sereno e afável, responsável pelo arrastamento das pessoas. Tá? Então, essa coisa aí da união do intelecto e do sentimento. E para fechar, mais esse slide só. O sábio reconhece a área extensa que tem diante dele para ser conquistada e vive mais do que fala, ensina mais pelo exemplo do que pelas palavras. Quem que nos ensinou pelo exemplo? O maior sábio de todos, né? Então, o sábio ganha em humildade, ele exemplifica o amor não de cima para baixo, mas por aquilo que ele pratica em seu dia a dia. Quando são desenvolvidos os passos que contribuem para o altruísmo e se adquire a sabedoria, ilumina-se o espírito e a vida ganha sentido, superando-se os limites do tempo e espaço em face da grande meta que se deve conquistar. O sofrimento cede, então, olha o desdobramento. O sofrimento cede, então, lugar à paz, porque desaparecem os fatores kármicos vencidos pelas novas libertadoras e porque não sejam geradas causas atuais negativas, o futuro não se desenha sombrio nem ameaçador. Ou seja, se nos propomos a sermos altruístas, nós combatemos o nosso egoísmo e nós conseguimos ganhar em sabedoria, em caridade, felicidade, em paz, em fé, né? Olha a fé aí no último parágrafo. Em evolução, ou seja, a gente consegue ganhar em amor, a gente consegue praticar o amor pelo nosso semelhante. Era isso. Avancei no horário, me desculpe. Não sei se vocês querem colocar alguma coisa que ficou confusa. A gente procura esclarecer aí. Edu, rapidamente, assim, acho que 30 segundos, tudo foi colocado em relação ao semelhante aos outros. E em relação aos animais, os cachorros, os pássaros, como é que funciona esse altruísmo? Eu acredito que a ética nos traz isso, né? A compreensão de toda a obra divina, de sua importância, o entendimento do seu valor, né? De que deve ser respeitado, de que deve ser valorizado, assim como o meu semelhante. Eu acredito que entra nessa conscientização, nesse entendimento da onde a gente está encaixado nesse todo maior, né? É isso? Acho que é isso. É isso sim, obrigado. Só queria ligar, fazer o link entre os dois. Não, foi bom você falar. Muito obrigado. bom. Excelente palestra, Edu. Muito conhecimento. Parabéns, viu? Obrigado, seu Valdomiro. Só compartilhei que a Joana nos deu aí. Entender Joana não é nada fácil, né? Ela é muito profunda, então a gente vai aos poucos nessas coisas, né, Edu? Sim, bem aos poucos. Mas Tem que ler várias vezes, por vários anos, aí a gente vai tirando entendimento. Então é isso, gente. Desculpa pelo horário, tá? Obrigado pela atenção de todos aí. Muito bem. Então, aproveitando a tranquilidade, a paz, que a gente possa fazer agora a nossa vibração. Só quero perguntar aí para o Edu, se está ouvindo a música, Edu? Não estou, Wilson. Não? Então não está funcionando. Porque aí eu desligo ela aqui também, que se não está funcionando aí para vocês, não vai adiantar. Não vai adiantar muito. Mas tudo bem. Vamos lá, então. Nesse instante, então, vamos nos concentrar. Vamos fechar os olhos, acalmar os nossos corações, fazendo com que as palavras ditas pelo Edu possam reverberar em nós em torno do altruísmo, né, em torno dessa força motivadora
que deve nos impulsionar a todos, né? E agora, na nossa vibração, vamos nos colocar à disposição para que possamos receber o passe que nos beneficia a alma, o corpo, a mente, que possamos estar à disposição da espiritualidade que amorosamente impõe as suas mãos sobre nós. Igualmente, impõe as suas mãos sobre as águas que disponibilizamos para que sejam fluidificadas, para que possamos consumi-la durante a semana de maneira a fortalecer o nosso organismo, que essa água possa limpar, lavar todos os miasmas e forma-pensamento que estejam em nosso sistema. Enquanto recebemos esse passe amoroso, vou fazer a vibração pelo planeta Terra. Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo e de todas as forças do bem, do amor e da paz, humildemente unidos num só pensamento, te rogamos que nos envolva em uma aura de energias salutares, abençoando o nosso planeta, a fim de que a natureza esteja protegida de todo e qualquer malefício. Que o seu amor nos leve à afetividade global, à paz mundial, ao perdão, ao respeito pelo nosso semelhante, não importando a que reino pertença, vegetal, animal ou hominal, conscientizando cada um da importância do respeito pela vida, pelos direitos, pela solidariedade, justiça e amor. Que as nossas mentes e os nossos corações, unidos nesta oração, estejam sendo banhados pela energia que emana do teu poder. E que, infiltrado em todos os lares, harmonize e equilibre os sentimentos, tornando as pessoas mais fraternas, mais honestas, mais justas e mais sensíveis ao sofrimento alheio. Que essa luz divina, repleta de amor infinito, envolva todos aqueles que sofrem em uma cela de prisão, num leito de hospital, quer seja por enfermidades físicas, espirituais, sociais e morais, aliviando a carga que carregam, dando esperança e confiança em ti. Que aqueles que se afundam no abismo das drogas possam perceber o mal que fazem a si mesmos, aos entes queridos que os rodeiam, procurando ajuda, repelindo as más influências. Que aquele que chama por vós seja atendido em suas súplicas. Que todas as crianças, assim como os animais, recebam seu afeto divino, recebendo o necessário para suas vidas e evolução. Ampara a natureza, a fim de que ela possa se recompor e se recuperar dos danos causados pela atuação do homem sobre ela. Que o homem reconheça esta mãe generosa que tem, no passar dos milênios, nos alimentado, abrigado e matado a nossa sede. Queremos pedir por nossa terra, o Brasil. Ilumina, Senhor, o coração e a mente dos nossos governantes, para que olhem pelo nosso povo com olhos mais doces, dirigindo o nosso país com equilíbrio, honestidade, ponderação e justiça. Agradecemos por nos dar a oportunidade de, reunidos num só pensamento, estarmos vibrando pela vida, pelo nosso planeta e por nossa presença constante, por vossa presença constante em nossas mentes, em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. E assim vamos agradecendo
por essa manhã maravilhosa, por esse contato com a espiritualidade, agradecendo também ao Edu por todo o esforço, né, de nos trazer essas bênçãos, né, de todo esse conhecimento para que a gente vença o nosso ego, né, de que a gente se esforce diariamente, né, agradecer a Joana de Ângeles, né, que trouxe tudo isso tão elencadinho para cada um de nós. E todo esse conhecimento dessa manhã fique em nossos corações, em nossas mentes, e que possamos, assim, com essa ferramenta, caminhar na nossa evolução e encontrar esse caminho da felicidade. Que todos nós tenhamos um bom domingo e uma ótima semana. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Muito bom, gente. Obrigado aí. Bom domingo a todos. Obrigada, boa semana. viu? Bom dia para todos. Bom dia, boa semana. A todos. Boa semana. Obrigada.